Nesta aula, vamos ver mais um atributo global, o atributo style. Todos os elementos podem ter um style. A gente já viu como definir o style utilizando o class, utilizando o ID. É possível também utilizando até o nome da tag. Porém, nós vamos utilizar o CSS direto no atributo de uma tag. Não é a maneira mais recomendada para se fazer, mas o atributo existe, então vamos ver como que a gente utiliza ele. Vou criar aqui um arquivo chamado style.html, vou criar o meu HTML padrão, HTML5, vou colocar aqui um parágrafo, vou escrever o meu lore em Y para simular aqui o texto de um parágrafo também, né? Ativar o word wrap, e dentro da tag P, na abertura, eu vou colocar aqui o atributo style. Dentro do style, nota que aqui a ajuda do Visual Studio Code já está até me dando as opções do CSS, então eu posso escrever CSS normalmente. A diferença é que eu não vou ter os seletores, vou ter só as propriedades e valores do estilo que eu quero aplicar. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor desse texto aqui para vermelho, Fire Brig, é um bloco de fogo a cor, ele já tem que ter mudado então a cor desse parágrafo. Vamos ver lá no Google Chrome. Acessar o arquivo style.html, tá lá, ele já mudou. Se eu quiser, por exemplo, criar aqui no meio uma classe spam, aliás, uma tag, um elemento spam, a gente vai ver ainda, vai ter uma aula só falando por que usar o spam e quando usar o spam. Eu posso colocar um style direto nesse spam. E aí aqui eu vou falar que o color dessa palavra vai ser esse forest green, por exemplo. Salvei, vou atualizar aqui. Então nota que eu tenho o style principal no meu P, que ficou essa cor de fogo, bloco de fogo, e aqui eu tenho o verde floresta só nessa palavra, sobrescrevendo o style principal do parágrafo. Dessa forma você consegue utilizar o atributo global style e funciona em todos os elementos. A gente vê mais atributos globais na próxima aula. Até lá! Nesta aula vamos ver mais um atributo global, o atributo style. Todos os elementos podem ter um style. A gente já viu como definir um style utilizando o class, utilizando o ID. Porém, nós vamos utilizar o CSS direto no atributo de uma tag. Não é a maneira mais recomendada para